Costa Marques, está aí? Tô. Certo. Então vamos começar. Nessa ação penal 502.21.79.78, depoimento do senhor Gustavo da Costa Marques. Senhor Gustavo, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe fazer algumas perguntas. Peço que o senhor responda. Então, a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Gustavo. Boa tarde. Senhor Gustavo, o senhor trabalha na Camargo Correia desde quando? Desde 2000. No ano de 2014, qual que era a sua função na empresa? Gerente de Relações Institucionais. E você era lotado aonde nessa época? Em Brasília. Ok. Qual era o seu chefe? Você era subordinado a alguém? O meu chefe direto era o senhor Marcelo Bisordi. Marcelo Bisordi. Marcelo Storlini Bisordi. E ele era lotado aonde ou é lotado aonde? Em São Paulo. É lotado em São Paulo. Ok. O senhor já conheceu a pessoa de Júlio Camargo? Como? O senhor já conheceu a pessoa de Júlio Camargo? Não conhecia. Júlio Camargo, você conhece Júlio Camargo? Eu conheci nesse episódio. Em quais circunstâncias você o conheceu? Eu conheci quando, em meados de 2014, em junho de 2014, o Marcelo esteve aqui em Brasília e me pediu que eu acompanhasse a uma reunião com o senhor Júlio Camargo. Ok. E quem participou? Houve essa reunião? Houve. Quem participou? Só o senhor Júlio Camargo, o Marcelo e eu. Onde foi? Foi num restaurante na 302 Sul, aqui em Brasília, chamado Dudu Bar. Foi uma reunião em pé. Ele nos atendeu em pé. Levantou-se da mesa e falou conosco em pé. Foi bastante rápido. E o que foi discutido nessa reunião? O senhor Júlio nos disse que para procurar o então senador Dinhagelo para tratar do assunto da CPI. O senhor tinha ciência de alguma CPI em andamento no Congresso Nacional, à época? Tinha. Qual CPI que era? Estava em andamento a CPI da Petrobras. Ok. Sabe dizer se o Dinhagelo tinha alguma função nessa CPI? Ele era vice-presidente da CPI, da CPMI, né? Era a CPI mista. Ok. Qual que foi o encaminhamento interno da Camargo Correia? Vocês procuraram o Dinhagelo? Não, nós saímos dessa reunião e decidimos não procurá-lo. Ok. Depois de um tempo, sim, né? Imediatamente não, decidimos não procurá-lo, mas depois de um tempo, o Marcelo pediu que eu procurasse para saber o que ele tinha a dizer, né? Tá. No seu depoimento prestado na Força Tarefa da Lava Jato, o senhor disse, em um primeiro momento, que sabendo que poderia ser eventual pedido de propina, eles tentaram protelar. Que como o assunto era CPI e não tinha demanda nenhuma com então o senador Dinhagelo, achavam que poderia haver algum pedido de vantagem devida como membro da CPI em curso. O senhor confirma essas declarações? Confirmo. Por que vocês interpretaram que poderia nesse encontro haver um pedido de vantagem devida? Porque nós não tínhamos assunto algum com o senador Dinhagelo. E como ele era vice-presidente da CPI, e o senhor Júlio tinha antecipado que o assunto era sobre CPI, nós achamos que podia vir algum pedido de propina, algum pedido indevido. Ok. O senhor falou que em um segundo momento o Marcelo Bisordi pediu para você procurá-lo. Sim. Sabe dizer se eu for procurá-lo? Fui. Eu fui
ao gabinete do então senador no Senado Federal. E foi recebido por ele. Ok. Quem mais estava nessa reunião? Só nós dois. Só o senhor. Ninguém mais. E o que foi discutido? Ele disse que as empresas de construção, as empreiteiras haviam sido conversadas e que tinham feito um compromisso de pagar para ele cada uma R$5 milhões. Ok. E esse pedido era relacionado à CPI? Era relacionado à CPI. Eu disse que não. Ele disse isso, eu disse que não sabia de conversa alguma, mas que eu não tinha alçada, né? Não tinha alçada para. E que. Aí ele me disse que procurasse o senhor Valério, me passou Na verdade, quando eu contestei, disse que não sabia, ele me disse que há coisas que não se contestam, se executa. Tirou um cartão e anotou o telefone do Valério e pediu que eu procurasse o senhor Valério para tratar desse assunto. E o senhor sabe me dizer o tom dele? Era amistoso, era agressivo, ríspido? Como é que era? Nesse momento que ele falou isso, era um tom forte, era um tom ríspido, nessa frase. No início a conversa, o tom era amistoso. E o Ginhargelo mencionou o senhor, outras empresas que estavam envolvidas, o nome delas? Ainda que exemplificamente? Não. Foi uma conversa rápida. Okay. Ele anotou esse número, eu peguei o cartão e a conversa acabou aí. E ele falou como que teria que ser feito esse pagamento de R$5 milhões? Não. Qual que foi o que mais... Só me falou que procurasse o senhor Valério. Que era a pessoa que ele anotou o número. E após essa reunião, qual que foi o encaminhamento interno na Camargo Correia? Bom, assim que eu saí, depois de um tempo eu recebi uma ligação e me lembrei de quando ele anotou, como ele anotou na minha frente o número do senhor Valério, eu percebi que tinha vários números iguais. Entrou uma ligação que não tinha na minha agenda, eu resolvi não atender, eu achei que podia ser a pessoa que ele tinha anotado. Liguei pro Marcelo, em São Paulo, e falei: Marcelo, eu eventualmente você não vai me achar, eu estou desligando o telefone para não atender uma pessoa, depois eu te explico, né? E aí, em seguida, depois, né, eu encontrei com o Marcelo, não sei se foi aqui em Brasília ou em São Paulo, e expliquei a reunião, que tinha acontecido na reunião, que tinha havido um pedido de 5 milhões, que ele tinha me relatado que as empresas tinham se conversado e que havia esse compromisso, e que eu disse que não sabia do compromisso e tal. É isso. Ok. No depoimento que você prestou no Ministério Público Federal, você apresentou uma mensagem de WhatsApp em que... Sim, foi no dia seguinte, desculpa. Que está escrito assim: Gustavo, Valério, estamos precisando conversar desde ontem. O senhor confirma o recebimento dessa mensagem? Confirmo, eu recebi no dia seguinte, no dia 2, né, no dia 2 de julho, se não me engano, deve estar, eu recebi uma mensagem dizendo: Gustavo, Valério, precisamos conversar desde ontem. Era exatamente a pessoa que eu estava evitando atender, por isso eu não contestei, sabe? Não respondi. E depois o senhor falou que teve um encontro com o Marcelo Bisordi e foi passado para ele o que aconteceu? Sim, foi passado o que aconteceu e ele concordou. Qual que era o posicionamento da Camargo Correia, então? Que não deveria fugir, não deveria conversar com as pessoas que estavam nos procurando. Ok. Senhor Gustavo, no depoimento prestado ao MPF, você disse que passado algum tempo da reunião,
com o Ginhargelo, o senhor tinha sido orientado a procurar Paulo Roxo e que efetivamente o encontro ocorreu em uma casa no Lago Sul, em Brasília. Você poderia me explicar, por favor, as circunstâncias desse fato? Sim, eu marquei com... Eu recebi um recado, né, de conversar com o Paulo, retornei, descobri que era Paulo Roxo, liguei para o Marcelo em São Paulo e perguntei, falei, ó, estão procurando, estão querendo marcar o Paulo Roxo está procurando, querendo marcar uma reunião na casa dele. Ele falou, vai e ouve, né, e segue a determinação que nós combinamos, né? Quem estava presente nessa reunião? Só o senhor Paulo Roxo e eu. E o que ele falou nessa reunião com o senhor? Ele falou que as empresas estavam com um compromisso de pagar cada uma 5 milhões para o senador e que a Camargo estava inadimplente, estava em dívida. Eu disse a ele que a Camargo não tinha participado de qualquer conversa e, portanto, não estava inadimplente, não estava em dívida e que a Camargo não ia pagar. Em depoimento você disse que, pelo contexto da conversa, era possível inferir que o Paulo Roxo estava falando da CPI da Petrobras. Sim, pelo contexto, devo perceber que era sobre a CPI, porque ele falou a mesma coisa que o senador falou, né, que as empresas tinham se conversado. E ele falou a forma... Como? E ele falou a forma como deveria ser feito esse pagamento? Não. Só falou isso. Eu disse que a Camargo não ia pagar e a reunião acabou aí. Ok. Depois dessa reunião, teve mais algum contato telefônico com ele, algum tipo de mensagem para o celular? Ele, depois de um tempo, eu recebi uma mensagem assim, algo assim... preciso de uma posição definitiva sua. E eu perguntei quem era, não estava identificado, perguntei quem é, ele falou, é Paulo Roxo. Ele se identificou. E nós não trocamos, eu não contestei. Eu vou ler para o senhor o contexto da mensagem que foi apresentada ao Ministério Público, você confirma se é isso mesmo, já que você não está aqui, eu não posso exibir o documento. O número 6181117755. Gustavo, precisando de uma posição definitiva. Quando podemos encontrar? Amanhã estarei no Rio. Se puder, ser quarta para mim seria melhor. Aí o senhor responde, quem é? Aí o número responde, Paulo Roxo, desculpe, é que eu estou falando de um número que você não tinha. Ok. E foi realizado algum novo encontro com ele depois disso? Não foi. A Camargo fez o pagamento? Não fez. Ok. Existia algum tipo de requerimento para executivos da Camargo Correia serem ouvidos na CPI da Petrobras, em alguma das duas? Existia. Não sei dizer bem o tempo, mas existia. Teve requerimento para convocação de executivos, sim. Tá. Tanto para convocação quanto para prestação de informações. Ok. E eles foram convocados ao final? Não foram convocados. Tá. No depoimento você disse que uma das sessões da CPMI presidida por Ginhargelo, ele perguntou reiteradamente sobre a Camargo Correia. Você poderia me explicar, por favor? Sim, numa das sessões a gente acompanhava, era a minha função, acompanhar, eu estava até assistindo no escritório. Ele, se não me engano, era uma oitiva da senhora Meire Posa, se salvo engano. E ele reiteradamente perguntou nominalmente várias vezes da Camargo. Eu até tenho como é que fala? A degravação, né, dessa oitiva. Na degravação dá para perceber. E essas perguntas foram após a recusa do pagamento? Foram muito direcionadas a Camargo. Né? Como? Desculpa. Isso foi após a recusa de pagamento que ele estava pedindo? Ou antes? Foi. Não, foi após. Ok. Sem mais perguntas, excelência.
As defesas, então, aproveitar os doutores estão na mesa. Defesa de Jorge Afonso Argelo e Jorge Afonso Argelo Júnior, tem perguntas? Eu quero sentar aqui, então. Vou falar nesse microfone. Boa tarde, senhor Gustavo. Boa tarde. Quando o senhor prestou depoimento, foi transcrito o seguinte: que o depoente não sabe dizer, mas acha que Jim Argelo relacionou o pedido com a CPI. O senhor acha, mas não tem certeza? Ele relacionou o pedido com a CPI? No seu depoimento, tá? O senhor disse que não sabia dizer ao certo se ele tinha ou não relacionado o pedido a alguma atuação na CPI. Quando nós conversamos com o senhor Júlio, ele disse que o assunto era a CPI da Petrobras. Quando eu tive com o senador, ele começou dizendo que as empresas tinham se conversado e tinham feito o compromisso de pagar cada uma 5 milhões para ele. Tá, mas o senador falou expressamente que teria alguma atuação, que troca disso faria algum ato na CPI? Nesse ponto eu não me lembro. Não se lembra. Era uma época pré-eleitoral ou próxima às eleições, não? Era primeiro era ano eleitoral, né? 1º de julho, se não me engano. Isso poderia se relacionar, esse pedido, da forma como foi colocado, podia se colocar também como, eventualmente, o pedido de doação eleitoral? Pode ser, mas em relação à CPI. Mas ele disse que era que relação à CPI? O senador disse que era em relação à CPI? Não disse. Não me lembro. Não me lembro. O senhor, quando fez referência a um depoimento, a um encontro com o senhor Paulo Roxo, também no seu depoimento, o senhor disse que somente pelo contexto da conversa o senhor achava e inferia que aquilo da CPI era um pedido de doação ou de, seja lá, de pagamento em razão de alguma atuação na CPI. Mas foi dito expressamente que era isso? Eu também não me lembro exatamente se ele falou expressamente isso. Foi pelo contexto da conversa. Sim. Mas qual o contexto da conversa? Que contexto que levou o senhor a ter levou o senhor a essa conclusão? Eu não me lembro exatamente dos termos da conversa, mas tudo começou da reunião que nós tivemos em pé lá rápida com o senhor Júlio, que disse que era para tratar da CPI. Eu marquei a reunião com o senador e depois aconteceu essa reunião com o senhor Paulo Roxo. Tá certo. Em resumo, a única pessoa que efetivamente falou de CPMI para o senhor foi o senhor Júlio Camargo nesse encontro em pé no Dudu Bar, na 302 Sul, quando o senhor estava acompanhado do senhor Marcelo Brisoldi, foi isso? Eu me lembro, sim. Foi a única vez? Eu me lembro exatamente, falando explicitamente CPI, sim. Tá. Obrigado, excelência. Defesa de... Seguindo aqui na mesa... Ou melhor, antes, a defesa de Paulo César Roxo. Defesa de Valério Neves. Sim. Quer sentar aqui, doutor? Boa tarde. Senhor Valério, boa tarde. Meu nome desculpe, senhor Gustavo, boa tarde. Meu nome é Marlos Oliveira, sou advogado do senhor Valério. No dia 3 de maio de 2016, o senhor prestou um depoimento em que o senhor afirmou que não conhecia Valério Neves. Está correto? O senhor não conhece o Valério? Não conheço. O senhor relata, e relatou hoje novamente, algumas ligações que ele fez que o senhor não atendeu. Pessoalmente, o senhor também não esteve com ele. Houve alguma outra tentativa do Valério se comunicar com o senhor? Fora as que o senhor relatou não. Hoje? Fora essa mensagem,
Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Defesa de José Aldeomário. Obrigado. Defesa de Roberto Zaide. Defesa de Dilson Paiva. Defesa de Ricardo Pessoa. Defesa de Valmir Santana. Bom, esclarecimento do juízo aqui. O senhor pode repetir para mim as palavras que ele teria dito quando o senhor falou aquela questão da executa? Como é que foi mesmo? Eu disse o seguinte, quando eu disse que não conhecia, não sabia de qualquer comércio das empresas e que não teria alçada para tratar daquilo, ele me disse, há coisas que não se contesta, se executa. Foi quando ele tirou o cartão e escreveu o nome do senhor Valério e o telefone. Coisa que não se contesta. Falaram ao senhor utilizar a expressão que a Camargo estava em dívida com o senador? Sim. Mas utilizaram essa expressão específica, dívida? Dívida, estava inadimplente. Bom, era só essas questões do juízo. Eu declaro encerrado o depoimento do senhor Gustavo da Costa Marques. Senhor Gustavo, seu depoimento